E aí, meus amigos? Bom ou não? Galera, pra surpresa de ninguém mesmo, a CPI do Flango Frito foi aberta e o multicondenado tá livre para disputar as eleições com a bênção dos semideuses, donos de toda a luz, toda a inteligência, toda a magnitude dos nossos ministros do STF. Quem vê de fora e é mais desavisado, tipo aquele povo que só assiste Globo, ficam postando nas redes sociais que o Lula é inocente. Mas a verdade sobre isso é bem mais indigesta que comer manga com leite como sobremesa depois de uma feijoada. Lula não é inocente, Lula é livre, e isso se deu porque a Suprema Corte decidiu que, na verdade, Curitiba não era o local adequado para se determinar que, na verdade, ele era um lalau. Vamos anular tudo que foi feito e deixar outra instância refazer o que já estava feito. E por que isso? Porque nossas autoridades e nossa velha mídia enxergam que Bolsonaro pode sim ser reeleito em 2022. Então eles vão soltar o Kraken para impedir que isso aconteça por puro ranço. Os caras não estão nem aí se o próprio Kraken vai destruir tudo depois. Então deixa eu te fazer uma perguntinha. Você já conversou com um lulista com um mínimo de instrução sobre o que ele tá achando disso tudo? Eu já. Com meu cunhado. Olha aí eu fazendo você passar vergonha, Cunha. Desculpa, mas foi necessário. Depois eu te pago uma barra de chocolate e fica tudo certo. Semana passada ele me disse que estava muito feliz com Lula livre e elegível. E quando eu perguntei pra ele se ele realmente achava que o Lula era inocente, ele me disse que não, que ele sabia que ele tinha encarnado o Lalau mesmo. Porém, mesmo assim, ele gostava dele. Fim. Para a oposição ao governo, não interessa se o Lula realmente é culpado, não faz diferença. Tá igual o time de futebol, seu time perde porque os zagueiros sentaram no gramado perante um contra-ataque. E pra piorar, foi o seu atacante que fez um gol contra. Você vai ficar com raiva, eu sei que vai, mas no próximo jogo você vai estar lá torcendo pelo seu time do coração. Engana-se muito quem pensa que política hoje em dia aborda 5% de lógica. Política é jogo de paixões e não faz a menor diferença se o seu político de estimação merece seu respeito ou não, o importante é ganhar. Quem fala roubou, mas fez, não liga para a realidade dos fatos. Não faz a menor diferença. Se você se dispõe a colocar seu futuro na mão de uma pessoa que comprovadamente meteu a mão no seu bolso enquanto você não estava olhando, mas ele te pagou um picolé para você não ficar triste, o rumo que o Brasil se direciona seria o rumo que você realmente mereceria. Mas o problema, meu colega, é que eu sou brasileira, eu moro nesse país tropical abençoado por Deus e você não vai me arrastar junto sem que eu resista. Você não vai tentar afundar o barco que nós dois estamos e esperar que eu fique sentada assistindo e apenas reclamando que você tá comendo capim em excesso. E se nesse momento o que eu posso fazer é falar, meu amigo, eu vou te mostrar o potencial da minha língua de dar 50 chibatadas por segundo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a CPI do Flango Frito, sobre quem, na minha percepção, é um dos culpados pelo arquivamento do impeachment do seu Xande, sobre o interesse de alguns políticos, sobre os interesses da velha mídia e sobre a nova narrativa já anunciada que vem por aí. Sextou com cara de dia de finados, mas no fim do túnel parece ter uma luz. E essa luz pode sim ser o farol de um trem que vai simplesmente passar por cima de tudo. Por que não? Então separa a pipoca, fica confortável e bora de resumão. Antes de tudo, eu preciso começar esse vídeo desfazendo uma narrativa imensa que fez o seu coraçãozinho, que já estava preparado para o sertanejo com frango com quiabo do fim de semana, ficar tomado pelo mau sentimento, igual o coração do Gilmar. A velha mídia ligou um farol numa notícia falsa, assim, totalmente baseada em vozes da própria cabeça, ao dizer que Dona Carmen Bruxa havia dado 5 dias para que o Lira se manifestasse sobre o pedido de impeachment do presidente que está lá parado na Câmara. Você não vai ver as agências de checagem dizendo que isso é uma mentira porque... Bom, é uma boa pergunta. Ei, agências de checagem, por que vocês não vão desmentir isso aí? Na verdade, Dona Carmen Bruxa negou o pedido do advogado Ronan Botelho, que recorreu. E assim ela deu 5 dias pro seu Lira, tipo, e aí, você quer falar alguma coisa?
Fim. Mas o negócio é que Dona Carmen pode ter negado isso não porque tenha coração bom, mas por saber, diferentemente do Barroso, que um poder não deve meter a colher no pudim do prato coleguinha, porque senão a bagunça vai sair do controle. Deixa eu mostrar pra vocês como a nossa cara justiça parece muito a casa da mãe Joana. Primeiro, o Barroso aceita um mandado de segurança para obrigar o Senado a abrir uma CPI no pior momento possível. E calma, nós vamos falar muito dessa CPI. Aí os senadores olharam aquilo e pensaram, uai, já que colou uma vez, vamos tentar de novo, porque vai que dá certo. E assim entraram com mais um mandado de segurança, agora para obrigar o Senado a analisar o pedido de impeachment da careca mais brilhante desse país, o xerife Xande. O negócio, meu amigo, é que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é carnaval. Torcendo para que o coração do Supremo seja igual ao coração de mãe, onde sempre cabe mais um. Não só o Kim Catacoquinho, como um outro advogado aí, entraram com o mesmo pedido no Supremo, pedindo que o Lira fosse obrigado a pautar o impeachment do presidente. O pedido de CPI, que foi um abre-alas super constrangedor à corte, que o votou em coisa de 1 hora a sua aceitação, coisa super rara, né? Porque artistas não podem ver um palco que querem dar um show. Mas esse negócio não podia dar filhote. Assim, Cássio arquivou o mandato de segurança que obrigava a análise do pedido de impeachment do xerife. Maldito Cássio Conká, eu sabia que 1 hora ele ia inchar a fralda. Eu sei, todo mundo sentiu isso, porque, né, como assim Francisco se safou dessa e deixou a vara de marmela apenas pro Chico? De novo. Mas vem cá, vamos pensar um tiquinho e refletir sobre isso não significa que eu esteja feliz, muito menos que eu concorde. Se o Cássio aceitasse o pedido para obrigar o Senado a analisar o pedido de impeachment do Xande, onde é que estaria a coerência em outro ministro negar o pedido que obrigava o Lira a analisar o pedido de impeachment do Bolsonaro? Se bem que eles não ligam muito pra coerência, né? Coerência mandou um beijo. Vocês conseguem entender que esse precedente, já aberto pelo STF, não ia ter fim? Assim como o Cássio negou a obrigatoriedade da análise do impeachment do Xande, Carmen Brucha também negou o pedido de obrigatoriedade de análise do impeachment do presidente. E no momento em que se encontra esse espetáculo circense, onde o Supremo é o dono de todas as bolas, engolir essa CPI com governadores e prefeitos goela abaixo foi o menos mal para nossa gastrite. Mas você lembra que eu falei que a luz no fim do túnel poderia ser de um trem que ia passar levando tudo? Então, nessa quinta-feira toda a mídia noticiava que sim, Carmen Brucha tinha chamado Lira na chincha para dizer em 5 dias o porquê não abriu o impeachment do presidente. Você não tá entendendo, meu amigo? Todo mundo tava repetindo essa mentira. Ao ser questionado em live, o presidente veio com a tal luz no fim do túnel que eu mencionei. Eu não quero aqui me antecipar, falar o que eu acho sobre isso aí. Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. Fora isso, o que nós estamos vendo acontecendo no Brasil não vai se concretizar. Mas não vai mesmo. Para quem ainda tem dúvidas do que o presidente quis dizer, Titi explica. Podem investigar, montar o picadeiro, eu não fiz nada de errado. Mas se querem me tirar daqui, que seja por voto auditável em 2022. Caso contrário, pode vir quicando, porque o Brasil inteiro vai descobrir que 2 podem dançar essa música. Pra quem sabe ler, meu amigo, pingo é letra. Todo mundo aqui é menino grande, né? Eu acho que não precisa de maiores explicações. Mas uma coisa que eu sempre percebi foi o receio do presidente ao sempre deixar claro que ele não era um ditador. A oposição e a mídia sempre o trataram de autoritário, por mais que ele tenha sido um dos únicos a sempre ter respeitado a Constituição. Não interessava o que ele fazia e quantas sinalizações democráticas ele desse. O rótulo de autoritário estava colado pela oposição, e o medo de tomar uma decisão considerada autoritária sempre pairou sobre o presidente Bolsonaro. Mas, presidente, o que o senhor precisa entender é que realmente não interessa o que o senhor fez, se o senhor foi um seguidor assíduo da Constituição. A pós-verdade não liga para os fatos, emplacar uma narrativa que te impôs um freio moral. Mas o que o senhor ainda não se deu conta é que a moralidade não é mais um fator determinante. Olha só, o Lula tá livre. A busca incansável pelo poder não tem consciência, é ganância, é falácia, é narrativa. E esperar que os adversários tenham escrúpulos é coisa de Alice. E todos nós sabemos que o País das Maravilhas não existe. Baixinho aqui, muito baixinho, o Bolsonaro está pagando a menor taxa de juros da história brasileira. A esquerda pagou as maiores taxas de juros da história do Brasil. Percebe? Não vão espalhar para ninguém não essa vergonha da direita está pagando taxa de juros negativa depois de 35 anos de Fernando Henrique e lulopetismo pagarem a maior taxa de juros do mundo.
Então não interessa o que o senhor faça, o discurso sempre será o mesmo por todos aqueles que querem a sua cadeira, por todos aqueles que querem a volta do dinheiro público em seus cofres, a todos aqueles que querem reerguer os sindicatos. E isso é fato concreto. Enquanto o governo busca o diálogo para que o nosso tão falado e jamais compreendido Estado Democrático de Direito seja respeitado, algumas instituições parecem rir da nossa cara. Renan Calheiros será o relator da CPI do Flango Frito. Ha! Bicho, quando eu vi essa notícia eu entrei em negação. Não. Sim. Não. Sim. Sim. Não, meu Deus, não. Não é possível. Renan Calheiros, réu no STF por corrupção. O negócio é que o fato que estava tornando essa CPI mais palatável, se é que eu posso dizer assim, era justamente o fato de governadores e prefeitos terem sido incluídos nessa investigação. Afinal, todo mundo quer saber cadê o dinheiro que estava aqui. E aí nos damos de cara com o relator que é pai de um dos governadores que será investigado. Renan Calheiros é pai de Renan Filho, governador de Alagoas. E só para refrescar a sua memória, segundo o Congresso em Foco, Renan Filho teria recebido 800 mil da Odebrecht a pedido do pai, em troca de aprovação de uma medida provisória que beneficiaria a Braskem em Alagoas. Renan Calheiros é tão poderoso que já descumpriu ordem direta do Supremo e nada aconteceu. Aliás, quando ele se recusou a ser afastado da presidência do Senado, dias depois o plenário do Supremo se reuniu e disse que não precisa sair não, deixa pra lá, esquece isso aí. Gente, as coisas e os combinados que você não vê têm um cheiro tão ruim que em 2019 Renan Calheiros estava mega feliz se colocando como candidato à presidência do Senado concorrendo com Alcolumbre. Porém, ao descobrir que os votos seriam abertos e que no voto aberto ele perderia, porque os senadores sentiriam vergonha de votar nele em público, ele preferiu não sofrer a derrota e se retirou da disputa. Mas acredite, se aquele voto fosse secreto, Renan teria sido presidente do Senado novamente em 2019. Bastidores que nunca nos contarão, mas é muito exposto na nossa cara o que acontece. Mas não é só isso. Um dos suplentes nessa CPI é o senador Jader Barbalho, que é papos de Helder Barbalho, que acaba de ter seus bens bloqueados justamente por suposta improbidade administrativa na compra de equipamentos para o combate à pandemia. Justamente que essa CPI vai investigar. E é aí que me falta muita paciência quando o cara lá dos Antas, que tem 8 milhões de motivos para passar pano para político de estimação, diz que quem não deve não teme. Só que quando é o chefe dele na Berlinda, a matéria é: bolsonaristas tentam criar CPI sobre Dória na Lespe. Do nada, o quem não deve não teme sumiu para o caso do Dória se aplicar a uma perseguição. Mas é justamente o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que estão investigando a compra de 3 mil respiradores feitos sem licitação pela bagatela de R$500 bilhão. O problema é que após um mega atraso, apenas 1.200 respiradores foram entregues. A justificativa dada pela empresa contratada pelo governo de São Paulo, novamente sem licitação, é que os respiradores sumiram. Pluft! Eles entraram no aeroporto e de lá foi rumo ao fim do arco-íris. Nunca mais foram encontrados. Vem cá, essa farofada feita com o seu dinheiro e a compra equivocada, o que resultou a falta de respiradores em São Paulo por um longo período, é culpa de quem? Do Bolsonaro? Pior que é bem capaz do Agripino tentar usar essa carta, viu? Vai que cola. Não, seu cara dos Antas, é responsabilidade do governo que autorizou a compra. E já que o plano de uma CPI é investigar responsáveis pela crise sanitária, eu acho justo o Agripino sentar na roda. O senhor não acha, não? Porque assim, se o senhor não achar, é bem estranho, visto que se prega uma responsabilidade que nós não queremos acreditar que seja seletiva. De novo, quem não deve não teme, né? Eu não vou falar de novo do Rio de Janeiro e Santa Catarina, que já tiveram seus governadores afastados por essa mesma suspeita de crime. Mas no Maranhão, a história do Maranhão é bem parecida com a história de São Paulo, porque em abril do ano passado, o seu Flávio Dino quis pagar de homenzinho grande, corajoso, cheio de culhão, quase o Batman do Nordeste. Enquanto o mundo inteiro tentava comprar respiradores, a narrativa que o presidente não dava assistência era a bola da vez, mesmo com a distribuição de recursos em andamento. Seu Dino defendia a atuação do consórcio Nordeste na compra de respiradores de forma super independente. A
A mídia quase lambeu o chão que o cara passava. Porém, após quase um ano, após ter comprado com dinheiro público e não ter levado, eis que Flávio Dino diz que o consórcio Nordeste foi vítima de uma fraude por ter comprado os respiradores e não ter recebido. Sabe, meu cara afegão médio, foi o seu dinheiro ali, o seu suado dinheirinho empenhado pra garantir a sua saúde que foi pro ralo. Porque, tipo assim, fazer o quê? Fomos vítimas de fraude, não temos nada a ver com isso. Supera, todo mundo superando, nada pra ver aqui. Mas eu vou te lembrar que já tivemos também operações para investigar desvios de recursos do Flango Frito no Amapá, no Amazonas, na Bahia. Bahia, sim! São mais de 150 municípios investigados. Então é melhor resumir, senão a gente fica citando tudo isso até amanhã. São ao menos 11 estados investigados e mais de 260 milhões desviados que deveriam ter sido destinados à sua saúde. Porque esse dinheiro é seu. Devido à má administração e à grana surrupiada, muitos hoje não podem sequer trabalhar porque hospitais estão superlotados. Fazer o que se o seu gestor em um ano, com todo o dinheiro destinado, não conseguiu se preparar para que você não ficasse em casa de geladeira vazia? Fazer o quê? Já sei, vamos fazer uma CPI. Isso, grande ideia. E aí que a gente volta no ponto onde Renan Calheiros é o relator desse show político que abrirá o palanque para 2022. A intenção não é tentar afastar o presidente nessa comissão. A intenção é desgastar o máximo possível para que ele chegue enfraquecido em 2022. Não tenha dúvidas. E de novo eu preciso deixar algo bem claro para você. Sem voto auditável, na minha opinião, não vai fazer a menor diferença em quem você vota ou não. E agora deixa eu falar de algo que me remete muito ao início da minha gravidez. Época que o enjoo era matinal, pós-almoço e na hora de dormir. Eu não queria, mas precisamos falar do Lula. Mas para explicar tudo direitinho, eu também preciso falar do Bolsonaro. E eu juro que você vai entender. Após a Lava Jato expor para quem quisesse ver que o PT era o partido mais corrupto do mundo e o que o seu chefe era o Lula, apesar da idolatria de seus cegos devotos, apesar do Obama ter escrito em seu livro que Lula tinha os escrúpulos de um chefão de quadrilha que desviava bilhões, o lulopetismo ainda era uma força muito ativa, como ainda é nos tempos de hoje. É por isso que quando me chamam de gada eu dou risada. Sério, eu dou risada. Após a queda da Dilma e toda a propinocracia ser exposta, o PSDB jurou de pé junto que agora era hora de voltar. Eles pegariam novamente a cadeira que há muito não ocupavam. Mas no meio do caminho tinha uma pedra. E a pedra era Jair Bolsonaro. O cara surgiu e arrebatou o coração das tias e tios do Zap Brasil afora usando apenas um celular. Não teve o que fazer, não tinha pra ninguém. Esse era o verdadeiro cara. Era ele que tiraria o PT do poder. E como eu já disse antes e repito agora, é melhor comer pelas beiradas do que passar fome. E após o fracasso dos tucanos e do povo dos sapatênis no primeiro turno, a galera do PSOL Kids e do Tucanato, que pra mim são praticamente a mesma coisa, resolveram apoiar o Bolsonaro. Mas é que a vitória do Jair nunca foi o que eles realmente planejavam. Mas se essa era a música que estava tocando na balada, o melhor fazer era dançar. Após a eleição de Bolsonaro estar consolidada, Lula estar preso, aparentemente não havia mais nada que impedisse a volta do plano de poder daqueles que não tiveram outra opção em 2018, além de se conformar com o papel de figurante. Foi assim que Auschwitz ouviu o começo do fim. E foi assim que Agripino deixou a máscara que ele já usava desde 2018 cair de vez. Vendo o fenômeno de popularidade que era o presidente, algo precisava imediatamente ser feito, porque se tudo continuasse assim, 2022 daria Bolsonaro de novo. E pra eles, agora era a vez do outro coleguinha brincar lá no Planalto. Os ataques vieram de todos os lados e todos estavam unidos pelo desejo de ocupar aquela cadeira que deveria ser deles. Bolsonaro, seu filho de uma rapariga, você vai cair, porque esse lugar é meu. E enquanto os planinhos daqueles que ainda em 2019 já tentavam derrubar o presidente visando uma chance em 2022 avançavam, nós aqui estávamos avisando. Com isso, vocês só estão fortalecendo a volta do PT. E você sabe o que eu mais ouvi de uma galerinha aí? Senão o PT volta. Senão o PT volta. Sim, ele volta. E após o establishment constatar que todos os planinhos deram errado, que não existia ninguém que pudesse competir com Bolsonaro, que não libera dinheiro para a imprensa e não negocia ministério, muito menos mala de dinheiro, o Kraken tinha que ser solto. E foi assim, com o medo vazando da fralda de que nada nunca mais voltasse a ser como era antes, que Lula foi solto, que Lula virou destaque nacional, que fizeram questão de te fazer esquecer que o Lula quase quebrou a Petrobras, os Correios, o Brasil, enquanto
ele injetava o seu dinheiro via BNDES em Cuba e na Venezuela. Aquela época não era boa pra você, mas era boa pra oposição. O Gedel, meu filho, pra guardar todo o dinheiro teve que alugar um apartamento, porque, meu amigo, era uma montanha de dinheiro vivo. Durante anos, a mídia e aliados de Lula disseram que Palocci acabaria sendo o sucessor do próprio Lula, porque o cara era um gênio. E após ele contar pra Deus e todo mundo o tamanho da roubalheira, o cara foi taxado de louco e traidor. Quem, Palocci? Ih, menino, descompensado, o cara é um descompensado. E enquanto as narrativas contra Bolsonaro iam sendo alimentadas por todos aqueles que perderam a boquinha, a imagem de Lula ia sendo limpa por aqueles que permaneciam de boca aberta esperando os dinheiros da mãe Estado. A Globo tá falindo? Chama o Lula! Ele não é o pai dos pobres. Mas se eles esqueceram, eu me lembro bem que o rombo na Previdência foi deixado por Lula. E se hoje temos a porcaria de um teto de gastos, é porque nunca tivemos um gestor competente. Tínhamos um gestor que comprava a inocência e a esperança da população. Após a constatação que os tucanos não sentirão o cheiro de 2022, eis que novamente eles decidem comer pelas beiradas. Só que dessa vez eles vão de Lula, contando que você seja o tipo de pessoa que acredita em narrativas e tem memória fraca. Essa é a aposta. E foi por isso que o Supremo livrou a cara do Lula em um processo que custou milhões ao seu bolso, além de todos os milhões que já foram desviados. Após 10 anos, nossa justiça decide que Lula não é inocente, mas que ele foi julgado no lugar errado. Vamos refazer a coisa toda? Você sabe o que eles ganham com isso? Tempo. E você sabe quem tá pagando essa brincadeira toda? Você. A nossa justiça no Brasil custa em média 5,5 milhões a hora. E eu tô te contando tudo isso porque eles não vão parar. Eles foram pro tudo ou nada. A grande mídia já ignora que distribuímos 50 milhões de picadinhas e que nem 30 milhões delas foram aplicadas. Ninguém te conta que já somos mais de 12 milhões de recuperados do flango flito. Como disse o cara da CNN, o medo vende. Mas nós não podemos nos esquecer jamais daqueles que uma vez nos marcaram em nosso hino. Verás que um filho teu não foge à luta, terra dourada. Dentre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Então levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. A gente é brasileiro e não desiste nunca. Não é esse o nosso lema? Não vamos permitir que o teatro das tesouras entre PT e PSDB mais uma vez nos engane com seus bonitos sapatênis. Volta auditável em 2022. A pauta tem que ser essa. E eu espero no próximo vídeo já voltar com algum tipo de providência, que é claro, vai ter que contar com a ajuda de vocês. A gente não vai desistir. Não sem lutar. Combinado? Então bate aqui, porque a gente nunca teve tão junto. E é isso tudo, meu povo. O que vocês me dizem dessa CPI? Se murar vira hospício, se jogar lona vira circo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!